pode não traduzir isso. Pode ser um 0x0 modorrento, mas pode ser um 0x0 de um ótimo jogo. Foi um 0x0 de um ótimo jogo entre Flamengo e Palmeiras. É o que a gente vai conversar a partir de agora. Esse vai ser o primeiro assunto, mas vamos lá com o destaque do Bir também. Tudo bem, Bir? Tudo bem, Preto? Boa noite a você, a professora Calçade, Mauro, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Antes de falar dos jogos, só uma coisa me chamou a atenção. Você olha o jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, e você vê os jogos da Copa do Brasil, né, principalmente a maneira como alguns clubes levaram os jogos da Copa do Brasil, há um abismo de qualidade. A diferença enorme, né? Você pega a atuação do São Paulo, primeiro tempo horroroso, o Corinthians vai mais ou menos na mesma atuada. O Atlético ganhou com facilidade, uma diferença muito grande. E o Palmeiras e Flamengo, a gente viu ali um verdadeiro jogo de futebol. Força total das duas equipes, né? Sim. Ao contrário do... De outra maneira de encarar o jogo. De muitos jogos da Copa do Brasil. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Preto? Boa noite, companheiros. Acho que assim, a diferença ficou muito clara, mas é bom a gente ressaltar também que por conta do calendário alucinante e maluco, os times têm que fazer opções e na Copa do Brasil acabam, pelo menos nessas fases, escalando times que não são os seus times principais. Diferente do que a gente viu no Maracanã, dois times com altíssimo nível individual, mas também com um jogo coletivo muito legal. Claro que num nível diferente do outro, vamos falar muito sobre isso, mas foi uma partidaça. Foi 0x0, mas podia ter sido 2x2, 3x3, oportunidades claras dos dois lados, os dois goleiros trabalhando bem, bola na trave. Acho que uma grande partida e a gente vai, dissecar bem essa partida, que merece toda a atenção do mundo, apesar do 0x0 no placar. Já está até rolando aí os lances dessa partida. Tudo bem, Mauro? Traga aí um destaque também rapidinho, então. Vamos lá. Boa noite. Estamos mostrando lances aí de Flamengo e Palmeiras. Vai ser nosso primeiro assunto. Boa noite a você, a todos os companheiros, ao fã de esportes que está em casa. Mas vamos falar do jogo que acabou agora, do Corinthians. Só um detalhezinho. O Vitor Pereira fez 2 estreias. Um zagueiro de 18 anos, o atacante de 17. Fez as 5 substituições. O time precisava de criatividade no meio-campo. Ele só pôs atacantes pelo lado e o Luan não entrou. O Luan não entrou. Enfim. Nem com o Vitor Pereira. Com 5 substituições num jogo de praticamente só de reservas, né? Só de reservas. Tinha o Fagner, que jogou um pouco tempo. E não sei se o Jô é titular ou é reserva. Quer dizer, nem assim teve vaga para o Luan. Vamos chegar lá. Vamos chegar na Copa do Brasil também, porque a gente já está com lances aí da partida. Esse foi no primeiro tempo, a grande oportunidade que teve o Arrascaeta. A bola chegou ali a raspar na trave. Então, eu, assim como o Calçade, a maioria, acho que todos vocês, o Mauro fez o destaque com relação à Copa do Brasil. Eu gostei muito desse jogo. Gostei muito dessa partida, com talentos aí individuais, né? E mais o conjunto dos dois times. E o técnico da seleção brasileira, o Tite, estava lá no Maracanã, acompanhando a partida. Ô Calçade, bom jogo. Foi o melhor jogo até aqui do ano ou não? Sim, tem várias maneiras de você olhar para a partida, né? Uma delas é tentar entender qual é o potencial dos dois times, o que cada um pode oferecer e em que nível isso foi oferecido dentro de campo. Por exemplo, você tem de um lado um Palmeiras que ganhou do Flamengo na final da Libertadores. É um Palmeiras parecido àquele? Sim. É um Flamengo com mais modificação do que aquele Flamengo do Renato Gaúcho. Primeiro, do ponto de vista físico, com jogadores em condição de jogar, de enfrentar o Palmeiras. Isso não houve na final. Tecnicamente, um time que tem um grande nível e taticamente totalmente diferente. Então foi um Flamengo que competiu muito melhor, poderia ter vencido o jogo sim, teve aí uma série de oportunidades, aqui no final foram 17 finalizações do Flamengo e 10 do Palmeiras, mas só 2 no gol de cada lado. Mas foi um Flamengo que a gente olha para o Palmeiras e você sabe o que é o Abel, qual é o caminho que ele tomou, foi um time muito parecido àquele da final da Copa do Brasil, da Libertadores, porém o Piquerez fez um terceiro zagueiro lá. Desta vez foi o Marcos Rocha, que ficou mais preso junto aos zagueiros, com o Piquerez marcando por dentro o Everton Ribeiro. Então, o Everton Ribeiro tinha o Piquerez, porque ele vem jogar pelo meio de campo do Flamengo, então o Piquerez acompanhava. E o Scarpa ficava de olho na beirada. Então, assim, taticamente, com alguns ajustes em função
do jogo anterior, lá de novembro, porque é um Flamengo diferente do Vitor Pereira. E o Vitor Pereira, que é a novidade, Vitor Pereira não, o Paulo Souza, o que é a novidade para o time do Flamengo, já deu demonstração de que do jogo do Atlético Goianiense, estreia no Brasileiro, quando ele vai com o Andrés Pereira no meio de campo, o jogo seguinte, Tadjeres, ele saca, aí ele vem João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Esse quinteto esteve presente na Libertadores, contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras. Então parece ser a escolha dele, que aí ele encontra o que o Flamengo pode, nesse momento, oferecer de melhor. Se cobrava tanto o caminho, parece que ele agora escolheu. Ele escolheu um caminho. Ele tem esse caminho, só errou o tempo. Esse caminho devia ter aparecido, devia ter trabalhado para chegar na final do estadual. E não depois da primeira partida do Brasileiro, que ele vem com empate. Mas existe aí uma mudança nesse Flamengo, que é a versão dele, não é a versão de outro, não é o outro Flamengo, é o dele. Embora apresente, Arão está lá, estava lá, você tem o Felipe Luiz estava lá, o João Gomes vai ganhando espaço, o Thiago Maia, é um Flamengo que está evoluindo. Então foi um jogaço. Assim, taticamente, né, do que um pode ir tentando eliminar do outro, né, as virtudes, tentando investir nos defeitos. Foi muito bom de assistir, apesar do 0-0. Eu acho que tem pontos assim que a gente pode destacar e não são definitivos para o restante da temporada, mas para essa partida talvez sirvam como um indicativo para o que a gente vai ver, pelo menos nas próximas rodadas. O Flamengo com alguma dificuldade de recomposição, e o Palmeiras no primeiro tempo, melhor fisicamente, eu acho que no segundo tempo tem uma queda de rendimento e talvez, não é uma afirmação, talvez seja parte da maratona que o Palmeiras viveu desde o início da temporada. Você acha que físico não foi uma opção de mudança? Não, eu acho que fisicamente o time não conseguiu corresponder, ele perde um pouco de intensidade, porque no primeiro tempo, mesmo quando o Flamengo conseguia... O Flamengo tentou várias vezes marcar a saída de bola. E quando o Flamengo acerta essa marcação, o Flamengo dificulta a vida do adversário, mas ele ainda tem alguns problemas de recomposição. A gente viu isso no primeiro tempo, quando o Palmeiras encontrou, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, do lado direito do Palmeiras, chances claríssimas de contra-ataque. E ali teve duas oportunidades. Teve dois momentos claros, um que o Veiga finaliza, o outro uma jogada por dentro, chute na diagonal do Dudu. Eram momentos interessantes. No segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu executar isso. E eu não vi no Flamengo uma proteção melhor daquele lado. Eu acho que a execução do Palmeiras não foi tão boa, porque a partir da marcação, o time já não conseguiu ter a mesma intensidade. Não foi mal, mas não conseguiu manter a mesma intensidade. E acho que em nenhum momento do jogo o Palmeiras conseguiu ser intenso, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, no início do ano. Então, ali talvez tenha, a gente vai tentar entender isso nas próximas rodadas, uma queda de rendimento na parte física dos jogadores. O próprio Abel falou que isso podia acontecer. Do lado do Flamengo, o segundo tempo eu achei muito bom. Achei que o Flamengo cresce bastante, que o Flamengo consegue ter volume de jogo, que o Flamengo acerta tanto a marcação com as linhas mais altas, como também quando baixa um pouquinho as linhas, nunca jogando com as linhas baixas, mas fazendo uma marcação média em algum momento. E a equipe, como disse o professor Calçade, parece que acha um caminho, né? Parece que ela faz aquilo que ela, por exemplo, realizou no jogo contra o São Paulo, porém, apesar de não ter vencido hoje, de uma maneira melhor. Faz as coisas de um jeito mais bem executado. Então, a gente vê um Palmeiras consolidado, mas com alguma dificuldade contra uma equipe tecnicamente superior, e um Flamengo parece, finalmente, em evolução, mesmo ainda tendo pontos a ajustar. Eu vou até colocar aqui um pouco mais para frente para a gente discutir, vou ouvir o Jean e o Mauro também, se todo mundo tem essa impressão de que foi uma questão física, né? Eu achei curioso o Palmeiras voltar para o segundo tempo, depois de, teoricamente e na prática também, descansar 15 minutos, mas já desde a largada do segundo tempo com o Flamengo mais forte, partido para cima. Mas, Jean, sua impressão? Em relação a esse ponto, eu estou com o Birner. Eu acho que tanto foi físico que na hora que o Palmeiras faz as mudanças lá para o fim do jogo... Aliás, o Abel admitiu ter errado nesse aspecto.
Porque que acontece? Na hora que ele faz as mudanças, ele tira jogadores muito melhores do que os que entram. Sim. Então, ele substitui o Veiga pelo Jailson, ele coloca o Navarro no lugar do Rony, aí tudo bem, nem estou falando que tecnicamente tenha tanta diferença assim, mas coloca o Breno no lugar do Dudu. Então, ele tira os seus jogadores melhores tecnicamente, e claro que a saída desses caras tem a ver com a questão física, e curiosamente, é só nesse período do segundo tempo, ou seja, lá para a parte final, que o Palmeiras, por ter trocado as suas peças, consegue levar algum perigo ao gol do Flamengo. Então, né, quer dizer, está com um time pior em campo, mas mesmo assim, esse time pior consegue produzir mais, eu acho que é a prova de que os caras estavam sentindo fisicamente. Agora, sentindo ou não fisicamente, o fato é que foram tempos distintos mesmo. No primeiro tempo, muito igual, com chance. Eu até acho que no fim do jogo, as grandes chances foram muito parecidas, né? Para cada lado, você teve 3 ou 4 boas oportunidades para cada lado. No primeiro tempo, foi tudo rigorosamente igual. No segundo tempo, o Flamengo teve muito mais volume, né? O Flamengo ficou muito mais com a bola, rondou muito mais a área do Palmeiras. É que o Palmeiras, quando resolve se fechar do jeito que se fecha no segundo tempo, ele consegue tirar o espaço mesmo de um time com tantos jogadores tão técnicos como tem a equipe do Flamengo. O Flamengo ainda conseguiu explorar bem a defesa alta. Isso aconteceu até com o impedimento do Gabigol, estava impedido, mas aquilo mostra o quê? Todo um campo... Assim, no primeiro tempo. Porque o Palmeiras também, não é que o Palmeiras apenas ficou... Não, o Palmeiras deu espaço no primeiro tempo. Mas para o espaço porque estava projetado no campo ofensivo. Isso. E tudo isso aqui que vocês falaram até agora impacta daqui 2 dias. Claro. No jogo, num clássico, num sábado, com um minúsculo tempo de recuperação, minúsculo. Os dois times. O jogo começou às 9h30 da noite, o outro começa às 7. Então você não tem. Você tem quarta, você tem quinta, sexta, no sábado, antes das 72 horas. Você já está na rotina do jogo. Já está na rotina do jogo. Isso pode interferir na escalação do Abel. Porque o Corinthians foi para o campo e falou assim: clássico e Boca. Palmeiras e Boca. O Palmeiras foi para o campo. Nem me fale de Corinthians agora. Eu vou jogar contra o Flamengo. E o Palmeiras pressionado porque não é o início que ele imaginava. Se ele projetava o início de 6 pontos, ele não tem. Então também não dava para negociar muito no jogo do Flamengo. Esse é um ponto interessante, né, Calçade, que é o ponto de vista assim, dos dois times olhando para o resultado. Porque a gente tem um Palmeiras que, evidentemente, por jogar no Maracanã lotado contra o Flamengo, com todo o potencial que tem, só a torcida do Flamengo e tal, eu acho que o Palmeiras sai satisfeito do Maracanã, né? Até pelo que foi também o segundo tempo. Normal, né? Com mais. Você não. E fora de casa. Não é nem pelo ponto conquistado, mas é por impedir um rival direto de conquistar os 3 pontos em casa. E eu acho que o Flamengo também, talvez menos, mas também não sai incomodado com esse resultado. Porque, no fim, a gente estava falando de um embate de 2 times que, coletivamente, estão em estágios completamente diferentes. O Palmeiras atingiu, não vou dizer o ápice, porque a gente não sabe o quanto ele ainda pode evoluir, mas um nível muito alto coletivamente, dos jogadores saberem o que vão fazer, tal, de se organizar muito bem defensivamente, hoje também ofensivamente. Tal. Então, é um Palmeiras que está num outro nível coletivamente em relação ao Flamengo. E, nesse aspecto, o Flamengo fez um ótimo jogo, né? Poderia ter vencido também, porque teve mais volume no segundo tempo e não tanto assim. Então, acho que não é um resultado ruim para ninguém, no fim das contas. O que eu gostei no Flamengo foi que não encaixou a marcação. O Abel não estabeleceu a marcação individual. Tem a marcação no setor, por exemplo, Danilo com a Arrascaeta, batia muito. Piquerez com Everton Ribeiro, batia muito. Só que o Flamengo, a Arrascaeta, tanto o Everton, não ficavam apenas sendo marcados e aceitaram a marcação e ficaram no setor. O movimento deles, e aí tem o Gabigol, muito do Gabigol, porque o Gabigol é puro movimento, então é difícil você estabelecer alguém para perseguir o Gabigol, porque ele está fazendo as diagonais dele, que elas são ótimas, é difícil ser marcado, mas Gabigol com Arrascaeta e Everton Ribeiro, numa movimentação já superior àquela que a gente via lá atrás no Flamengo. E porque a marcação nem sempre chegava. Por quê? Porque o Palmeiras não ia individualmente. Por exemplo, o Danilo. A Arrascaeta passava muito, ele chegava muito próximo dos zagueiros, o Danilo não entrava entre os zagueiros. O Danilo deixava a tarefa para os zagueiros. Então você vai
permanecendo no setor, mas quando bate de frente com aquele adversário que está projetado para você marcar, você acompanha dentro de determinado espaço. E a movimentação do Flamengo foi muito boa e que gerou finalização, gerou jogo. E vamos ver, né? Tem esses dois e tem o Atlético Mineiro que a gente tem falado há muito tempo. É um trio. Vamos ver quem que vai sair deste campeonato particular, porque é o seguinte: o campeão brasileiro sai de quem ganhar esses confrontos? O campeão brasileiro vai sair de um rendimento... De uma maratona. De uma maratona, né? Esses jogos são importantes para você não sair desmoralizado. Falar assim, eu sou inferior. Não, eu encaro o Flamengo, o Flamengo encara o Galo encara o Palmeiras, e aí o restante do Brasileirão é que eles vão decidir. E esse primeiro embate, essa amostra foi muito boa. Mauro. Bom, eu acho que vocês concordam que eu considerei o primeiro tempo muito melhor do que o segundo, como jogo, com oportunidade dos dois lados, vendo os dois querendo vencer, tanto é que você tem pelo menos 3 boas oportunidades do Palmeiras e 3 boas do Flamengo. Achei que no segundo tempo houve essa história do cansaço, sim, tanto que talvez de forma um pouco mais demorada, né? Já o Abel mexe 4 vezes e o Paulo Souza só fez uma substituição. Né? Agora que Aliás, são isso é um bom tema também, né? que são 5, né? A gente fica pensando, ele só mudou o Lázaro porque ele estava incomodado, que o Lázaro jogou muito bem contra o São Paulo, mas hoje errou 2, 3, e fez um ótimo primeiro tempo também o Lázaro. Ele foi bem, né? exatamente. Mas É normal que oscile nessa fase da carreira, né? Hein? É natural que vai oscilar nessa pela fase da idade, carreira. etc. Tal, mas quando e outra, ele jogou muito pertinho do Paulo no segundo tempo. Ele estava do lado da beira do campo. Então ele errava, o Paulo gritava com ele, errava, não sei se isso aumentava a pressão, mexia com a Mas cabeça. ele não fez um mau jogo, né? Não fez. No geral, não. E aí ele optou pela entrada do Marinho e foi a única opção. O Calçade falava dos números, há 2 finalizações no gol para cada lado. O Palmeiras fez as 2 no gol no primeiro tempo e o Flamengo 0. As 2 do Flamengo são no segundo tempo e o Palmeiras 0 de finalização no gol. Entendeu? Porque foi um segundo tempo em que o Flamengo parece também estádio lotado, 70 mil pessoas, empurrado pela torcida. A torcida etc. gritou o nome dele, né? A torcida gritou, ele foi para cima. Então, assim, me pareceu com mais pernas e mais vontade de ganhar o jogo. E o Palmeiras mais naquela, assim, um ponto aqui tá bom. Se eu puder, eu ganho num contra-ataque. E quando faz as substituições, ainda que talvez um pouco tarde, é óbvio que ganha pernas e mesmo com jogadores inferiores tecnicamente, consegue criar chances e tal. Acho que foi o Calçade, falou também da movimentação, o Gabigol está se movimentando muito. Eu estou sentindo falta dele um pouco dentro da área. Eu acho que ele também está saindo muito. Tem uma bola que o Arrascaeta chega, que é ele que passa para o Arrascaeta. O natural ali para mim seria o Arrascaeta cruzar e ele chegar para fazer o gol. O Arrascaeta chega na segunda. Chega e bate perto da trave e tal, entendeu? Primeiro tempo ainda. Funciona para escapar da marcação, óbvio, essas saídas do Gabigol e tal. Mas aí tem hora que falta o 9 lá dentro. Aliás, e não dava para entrar o Pedro, dava para entrar? Então, esse para mim é um ponto, Mauro, porque é o seguinte, eu entendo o não dava para entrar o Pedro do ponto de vista do... Eu digo porque não dá para tirar o Gabigol, que não estava mal. Então... O Everton não estava mal, o Arrascaeta assim, não estava mal, aí sabe ele o que só eu achou acho? o Lázaro e pôs o Marinho, mas enfim. Eu acho que o Pedro acaba pagando um pouco demais também pelo que é o Gabigol, no sentido de que, muitas vezes, eu acho que assim, num jogo como esse, com essa intensidade, com esse desgaste, você morrer com um jogador como o Pedro no banco de reservas, com a qualidade que ele tem, Sim. e num segundo tempo, em que o jogador de área, o jogador de referência lá, talvez conseguisse incomodar mais os dois zagueiros do Palmeiras que cara foram... lá na área, eu assim. acho que ele poderia ter entrado, né? Eu acho que ele poderia Mas ter isso não era uma obviedade tão necessária assim. Não era uma obviedade necessária. Dá Mas... para entender não entrar. Não, dá para entender não entrar. Eu acho que assim, se você olha para o banco do Flamengo hoje, você tinha 2 caras que acho que não fazia sentido morrer no banco. Um deles ele colocou, que foi o Marinho. E acho que ele até coloca... Ele tinha 3 para colocar. O Andrés, que Então, mas aí o Andrés, não é cara, aquela... o Andrés então hoje... aí sobra Marinho e Isso, Pedro. por isso que eu tô Porque, falando. Não vai por o Rodinei São porque ele esses quer o dois. Isla. Não. Sim. Porque, gente, tem um adversário diferente hoje. Eu Então, acho mas- que o adversário condiciona as mudanças do Flamengo. Contra outro adversário, talvez ele pudesse. Esse aqui é tudo tão amarradinho com o que o Palmeiras vai fazer, o que ele pode oferecer. Isso vale para o Abel também. Então, fica difícil, porque entra o Pedro no lugar de quem?
Mas assim, eu acho que assim, o Abel, no fim, ele acaba mudando muito. Por quê? Não porque ele considera que os jogadores que vão melhorar entrar o time, vão melhorar o time tecnicamente e nem mesmo porque ele resolveu fazer mudanças táticas. O Scarpa estava abaixo. Mas nem mesmo porque ele resolveu fazer mudanças táticas, porque no fim ele coloca os caras abertos, né? O Verón de um lado, o Breno do outro, o centroavante pelo centroavante, ainda com características diferentes, e um meia por um volante que chega. Então ele não muda no desenho do time. Ele muda porque ele considera que num jogo como esse o desgaste é tão grande que você fazer essa troca e colocar um cara fresco dentro de campo vai fazer diferença. E aí a minha questão é que... sem a bola. Inclusive sem a bola. E o Abel pensa muito nisso sempre. Com razão. No caso do Paulo Sousa, a minha questão é que assim, você tem a oportunidade de colocar um cara fresco, um cara com físico renovado, e ao mesmo tempo um cara de uma qualidade muito acima da média dos jogadores de futebol do Brasil. Então, essa coisa do... Parece também que o Gabigol não pode sair de jeito nenhum do time nunca. Eu não acho que a partida do Gabigol tenha sido uma grande partida. A movimentação, ok, mas para mim, inclusive, já antecipo, assim, eu dei as notas, inclusive, para a Bola de Prata. O melhor em campo, para mim, foi o Everton Ribeiro. Foi o cara que clareou mais as jogadas, foi o cara que se destacou para mim no Flamengo do ponto de vista criativo, muito porque esses dois volantes que o Calçade citou ajudam muito o Everton Ribeiro a ter essa liberdade, poder jogar do jeito que ele jogou hoje, e já tinha jogado bem, já vem jogando bem. E do lado do Palmeiras, os destaques quem foram? Para mim, a dupla de zaga. O Gomes e o Murilo também, porque assim, essa coisa também que é sempre o Gustavo Gomes, é só o Gustavo Gomes, às vezes um parceiro do cara joga pra... Mas o Murilo pra... assustou, né? Porque ele tomou um cartão amarelo logo no começo.